O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 19 de fevereiro. Mais uma vez, Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo a generosa audiência e o carinho de todos vocês. E, como sempre, procurando trazer assuntos que eu seja do interesse de vocês, pelo menos assim eu penso. E quem acompanha regularmente o Pensando sabe que é uma tradição desde o primeiro programa, que foi ao ar, podemos dizer hoje, no longínquo 8 de maio de 2002, ou seja, há quase 19 anos, a presença da Câmara Municipal aqui no Pensando. O primeiro programa foi realizado com 5 vereadores, né? Na época eram 2 horas, dava tempo. Então, a Câmara Municipal tem tradição de vir ao Pensando. E é o reconhecimento da TV Zoom, a importância da nossa Casa Legislativa na administração do município. Nós sabemos que as últimas eleições colocaram novos nomes na nossa Casa Legislativa, sendo que 3 desses nomes já passaram por aqui, naqueles programas que eu fiz aí depois das eleições. Ou seja, já passaram por aqui a Mayara Felício, o Ângelo Gaguin e José Roberto Pacheco Fuli. Hoje nós vamos conversar com o 4º nome, aí já dentro dessa nova tradição, que normalmente eu trago um vereador por mês ao programa. E dessa vez eu estou trazendo um vereador, que é um vereador de primeiro mandato, também chegou lá há pouco mais de 45 dias. Daqui a pouco vocês saberão o nome dele. Enfim, o tema é este. O Pensando Nova Friburgo retoma a tradição e conversa com a Câmara Municipal através de um vereador em seu primeiro mandato. Mas antes eu quero conversar com vocês sobre algumas reclamações que chegaram a mim, sobre a atuação da chamada Força Tarefa, que está combatendo eventuais abusos a quem desrespeita, pelo menos na visão da Força Tarefa, as normas estabelecidas pela Prefeitura em relação às restrições por conta da pandemia. Antes de entrar nessas reclamações que eu recebi, vamos combinar, pelo menos eu penso assim, que os critérios utilizados para, digamos, determinar quem pode funcionar mais, quem pode funcionar menos, quem pode ou não pode funcionar, para mim, no mínimo, são extremamente questionáveis. Que a relação, tem casos ali que, sinceramente, não dá para entender por que um pode até muitas horas e outro não pode. Eu não sei quem são os iluminados que bolaram esse tal decreto municipal. Mas, prefeito Johnny Mike, me perdoe, hein? Mas o último decreto de Renato Bravo era bem melhor do que esse seu, hein? Mesmo com todas as suas aberturas, né? O problema é que vocês querem punir o coitado do pequeno comerciante. E o grande comerciante faz o que quer. Enfim, mas vamos voltar às reclamações. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses mais de 18 anos de programa, foi diferenciar um mero aborrecimento do que é uma reclamação. O que para mim é um mero aborrecimento? É quando eu sou parado na rua, hoje não tão muito comum por causa da pandemia, mas recebo uma mensagem, um e-mail. Hoje aparece muito no WhatsApp nas minhas redes sociais, eu não sei nem como é que muitas pessoas acham o meu número, mas acham. Quando uma pessoa reclama, eu normalmente anoto e deixo quietinho. Pode ser que aquela pessoa é um mero aborrecimento, deu azar, a coisa não é bem assim. Mas quando uma segunda reclama a mesma coisa, e essa segunda não tem nada a ver com a primeira, uma terceira pessoa reclama e não tem nada a ver com a primeira e com a segunda, mora em locais diferentes, não se conhece, aí eu entendo que é uma reclamação. E no caso, a reclamação que eu recebi, de pelo menos 3 comerciantes, pequenos comerciantes, tem a ver com a abordagem que a Força Tarefa está
tendo com esses pequenos comerciantes. Eu não sei como é que é montada essa força-tarefa, eu não sei se são várias equipes, acredito que sejam, porque não acredito que tenha para cobrir o município todo, deve ter várias equipes. Pode ser que tenha uma equipe que não foi bem treinada, não está bem orientada e está se portando como eles me disseram. Eu vou usar a palavra que eu entendo que é adequada, eu não posso usar nem a palavra que um deles me disse. Está se portando de forma truculenta. O que é ser truculento? É usar força exagerada, é usar palavras exageradas, desnecessárias. Eu lembro que tipo seguinte, um deles falou, puxa vida, o pessoal chegou, já foi dizendo, vamos fechar isso logo, que eu vou multar, vou pintar. Isso não é jeito. Eu quero, um tom que está acima das regras das boas maneiras, das boas educação. É tratar pessoas como se bandidos fossem. Não são. Podem estar até cometendo algum ilícito, mas não são bandidos. E aí eu lembro o que disse o prefeito Johnny Maico, cerca de 10 dias antes, neste programa, quando eu perguntei como é que ele lidaria com a situação. Ele disse que iria ter uma equipe bem orientada, bem preparada, e que faria as advertências necessárias, e só partiria para notificações e multas em caso de reincidência, de não cumprimento. Mas, prefeito, parece que pelo menos tem, não sei como é que funciona essa força-tarefa. Se for uma só, é essa só que está fazendo. Se forem várias equipes, tem pelo menos uma ou duas, eu não sei, que não está correspondendo. Sabe o que fica parecendo? Tem um ditado que diz que quem nunca comeu melado diz que come se lambuza. Fica parecendo que tem membros dessas forças-tarefa que nunca tiveram poder. E deram um pouquinho de poder agora, o cara deve estar se sentindo que ele é o xerife da cidade, né? Deve estar imaginando que está lá no Velho Oeste. E não está. Está lidando com pessoas. Então fica aí, o prefeito Johnny Maico, oriente essa força-tarefa, essas equipes. Eu falei para o seguinte, eu falei para os três o que eu vou dizer agora. Caso a força-tarefa chegue, a primeira coisa que eles têm que fazer é se identificar. Alguém tem que estar comandando essa força-tarefa. Então, solicita a identificação. Não tem que ter medo, tem que ter respeito. A gente não tem que ter medo de servidor público, qualquer que seja ele. Tem que ter respeito. Respeito é necessário. Mas o comerciante tem direito de solicitar que quem se diz, o líder ou quem está à frente, tem que se identificar. E se sentir que a pessoa está usando de truculência, dá um jeitinho de filmar. Hoje todo mundo tem um celular que filma. Se isso acontecer, pode me passar o nome, pode me passar o vídeo, que eu faço questão de colocar aqui no ar. Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a força-tarefa agir, não. Tem que agir sim, que tem muita gente que não respeita. A gente sabe de casos aí, é absurdo, né? Não se pode fazer aglomeração. Tem gente aí, eu sei que foram pegos casos de gente vendendo ingressos para grandes eventos. Não cabe isso, nós estamos dentro da pandemia. Temos que evitar aglomerações. Agora, chegar no botequim, desculpa, eu vou usar até meu nome, do seu José, lá no alto do morro, que tem uma, duas pessoas dentro. Ah, mas são 8h15, tinha que fechar 8 horas e fazer um escândalo, não dá. Então fica essa observação, prefeito Johnny Maico. É melhor ver isso, porque reclamação de 3 pessoas diferentes, para mim, passa a ser um caso de truculência, sim, de pelo menos uma equipe da força-tarefa. Eu não sei como é que ela funciona. Se quiser, pode até mandar uma explicação como é que funciona, que eu digo aqui no ar. Mas isso está errado, tem que ser respeitado. O cidadão tem que ser respeitado como o servidor público tem que ser respeitado. É muito simples, é simples assim. Comerciante não é bandido. A força tem que ser usada quando é bandido, quando assim mesmo o bandido oferece resistência. Se o cara se entrega, bota a mão nas costas, se entrega, nem assim pode se usar a força, né? Então, a gente precisa de mais, digamos, conversa e menos truculência. Está dito o recado? Bem, mas vamos ao tema do Pensando desta noite, né? O Pensando Nova Friburgo retoma a tradição e conversa com a Câmara Municipal através de um vereador no seu primeiro mandato. Está aqui comigo para conversar com vocês o vereador Max Bill, a quem eu agradeço a presença e dou meu cordial boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite a todos os Como o próprio nome do programa diz, Pensando Nova Friburgo. Já tive o prazer
de acompanhar diversas cabeças pensantes da nossa cidade, que aqui tiveram, deixaram suas ideias, opiniões. E para mim é extremamente gratificante, no primeiro mês, um mês e meio de mandato, estar tendo essa oportunidade aqui que você me concedeu. Muito obrigado. Quem é o teu acompanhante? O João, meu jurídico. João, eu agradeço a sua presença também, tá? Deixo claro para vocês que estão do outro lado da telinha que nós estamos mantendo a distância regulamentar, está todo mundo aqui cumprindo as normas sanitárias, tá? E nós tiramos a máscara só depois que os técnicos colocam o microfone. Inclusive você já está a 3 metros de distância, se quiser tirar a máscara, pode tirar, não tem problema não. Que essa máscara eu uso, mas cá entre nós, hein? Ficar com ela o dia inteiro é um porre, né? Tomara que chegue a hora da gente poder se livrar dessa máscara. Hoje ela é necessária, mas é complicado. Max, primeiro a gente, lamentavelmente, nós temos uma coisa em comum, né, Max? Nós somos torcedores de botafoguenses, que coisa, hein, Max? Pois é, não vamos lamentar, não. Pelo amor de Deus. Também estou fazendo parte do Conselho Deliberativo esse ano. E então você é a pessoa certa, Max. Vamos lá. Já posso afirmar que o presidente do SES já tomou algumas medidas diferentes de profissionalização. Tomara. E como na vereança lá, eu também vou ser fiscalizador. Então, vou estar fiscalizando lá os atos desse novo presidente do Botafogo. Olha a coisa triste, eu estou tendo que torcer, e não vai ter jeito, né? Ou vai o Bahia ou vai o Vasco para a segundona. Nós vamos ter Bahia ou Vasco, vamos ter Curitiba, Cruzeiro. Olha a pedreira dessa segundona, não vai ser fácil, não. Tomara que faça, porque senão fica lá, hein? Vamos começar a falar de Botafogo, não, senão a gente vai tomar 1 hora do programa, que tem muita coisa para falar. Hein? Vamos lá, então vamos lá deixar o nosso time de lado, porque senão a gente vai falar do time e... Vim para o PSG, que deu ontem uma lavada no Barcelona de 4-1. Eu só assisto o Botafogo, não assisto. Mas onde o Neymar foi, eu gosto do Neymar, eu torço pelo Neymar também. Claro, deixa que não seja jogando contra o Botafogo, né? Que aí não dá, né? Vamos lá, evidentemente, você não é um ilustre desconhecido. Se você fosse um ilustre desconhecido, você não teria sido eleito vereador. Mas acredito que uma boa parcela dos meus caros telespectadores e telespectadoras ainda não o conhece. Então, fale-nos um pouco sobre quem é Max Bill, as suas origens, a sua profissão e como você chegou à política e resolveu se candidatar a vereador. Conta um pouquinho dessa sua história aí. Pois é, vai ser um prazer. Bem, Max Bill é um friburguense, né? Nasci e fui criado lá no bairro da Chácara do Paraíso. Estudei lá, inclusive, na Escola Estadual Júlio Sallucci, da Alfa, 8ª série. Posteriormente, fui para a Universidade Cândido Mendes, onde me formei em bacharel em Direito e comecei minha vida profissional trabalhando com meu pai, numa empresa familiar chamada Ratameros. E ali comecei a dar meus primeiros passos como profissional. Uma empresa de comunicação visual que faz faixas, placas. Eu sei que eu conheço. Desde jovem. O sobrenome, quando eu vi antes o sobrenome, eu falei, eu conheço, só não sabia que tinha ligação. Acho que meu pai é mais conhecido que eu. Só não sabia que você era filho de quem você está dizendo. É do Gilberto Ratamero. Ele é muito conhecido como Ratamero na cidade. Isso, ele é conhecido como Ratamero, né? Isso aí. Eu só não sabia. Quando eu vi seu sobrenome, eu falei, será que é filho parente do Ratamero? Ou você está dizendo que é filho? Isso aí. Já é uma boa linhagem, hein? Pô, te agradeço. Tá. E aí, fazendo faculdade, trabalhando, terminei minha faculdade, né? Continuei por algum período na empresa, mas queria me tornar servidor público, como uma boa parte da população, principalmente naquela época, procurando estabilidade. E eu sempre tive um apreço pela área policial, principalmente pelo serviço de inteligência. Então, realizei alguns concursos da Polícia Civil, entre os investigador, oficial de cartório, inspetor, delegado, realizei todos eles. E fui aprovado no concurso de investigador e oficial de cartório, optei por oficial de cartório, que era um concurso de 3º grau, ganhava mais um pouquinho, e ingressei na Polícia Civil em 2010. Fiquei 5 anos lotado em Friburgo, inclusive peguei 1 ano da antiga lá naquela delegacia Vila Amélia, e ali acompanhei um pouquinho, quando o gestor público abandona o órgão, as consequências, né, de você prestar um serviço, como você fica muito limitado quando a estrutura do Estado é precária. Depois trabalhei 2 anos em Cordeiro, tive a oportunidade com o delegado Dr. Robson Piso, me fez o convite, fiquei lá por 2 anos, voltei a Friburgo para a DEAN, para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. E lá estou até hoje, sou analista de inteligência e me sinto bastante realizado na instituição. Além disso, sou um apaixonado, um amante da cerveja artesanal e
Nós vamos falar sobre ela, hein? Vamos? Ótimo. Vamos Então, falar. só para... Até porque, Diga. se você não sabe, eu há 10 anos para cá, eu também sou do mesmo time. Só que eu prefiro ficar só bebendo. Balcão. Eu também gosto bastante desse lado. Mas, e aí acabou que a minha família, a gente criou um pequeno empreendimento chamado Frota do Chopp. De repente você já deve ter visto. Uma pequena Kombi com 6 torneiras de chopp. Já vi. Um pequeno empreendimento da minha família. Então, assim, tem uma ligação muito forte com o movimento cervejeiro também. E além do nosso Botafogo, que eu sou presidente do movimento aqui em Friburgo, chamado Abraço Botafogo, há 5 anos. Então, essas são as principais referências do Max Bill. Mas como é que você foi parar na política? Pois é. Não pensava. Sinceramente, não pensava, até por ter essa vida bastante agitada, eu não pensava na política. Mas um grande amigo meu, um amigo de frequentar minha casa, um amigo de Botafogo, doutor Arthur, foi candidato a prefeito. E na época, ele me convidou, na verdade, ele me ligou perguntando, pô, mas o que você acha? Recebi um convite, eu fui uma das pessoas que ele ligou. E eu até achei uma loucura na época, mas jovem com boas intenções, um cara capacitado, dei toda a força. Falei, não, vai, estou com você, vamos embora. Mês e meio depois ele me liga, me retorna. Olha, você me jogou no furacão. Agora eu vou te puxar. Estou montando a nominata de vereador aqui. Eu acho que você é um cara que tem potencial, cara. Pelo seu envolvimento com os órgãos de segurança, com o movimento cervejeiro, com a própria torcida do Botafogo. Você tem um cara de muitos relacionamentos, amizade. Acho que você tem potencial. E aí acabou que eu pensei 1 ou 2 semanas e decidi aceitar o desafio. É uma coisa bem recente na minha vida. Ou seja, você, digamos que há 1 ano atrás, você nem pensava nisso. Não pensava. Sinceramente, não pensava. Ganhou de primeira. Pois é. Assim, evidentemente teve um pouco de estratégia. Quando eu recebi o convite, eu analisei a nominata, pesquisei um pouco sobre política, sobre como funcionava a questão do coeficiente eleitoral, as novas regras, e vi que dentro daquela nominata eu tinha condições de disputa, porque eu não ia entrar numa briga desigual. E aí decidi aceitar o desafio. Acabou que a gente... Você falou algo aí, eu sei que Arthur é Botafogo, porque eu entrevistei-o. Na verdade, entrevistei-o 2 vezes, né? E você foi candidato pelo partido dele, o Avante. Isso. E ele não foi muito feliz, ele não foi nada feliz na disputa pela cadeira, né? Até a final ele teve uma votação bem aquém do que eu imaginava, por causa do grupo que estava por trás ele tinha um grupo experimentado por trás dele. E me parece ser uma pessoa boa, me parece ser uma pessoa do bem, mas, por um jeito ou por outro, o nome dele não emplacou. Você vê que ele acabou chegando em 9º lugar, com um pouco mais de 3.600 votos, numa nominata num grupo de 16. Ou seja, em verdade, a candidatura dele acabou não fazendo eco. As razões a gente não vai discutir agora. Eu estou falando isso porque, hoje menos talvez, mas eu lembro que no passado, e tem muita gente que ainda age assim, gosta de votar na chamada dobradinha, né? Tem apreço por um grupo, né? Aí gosta de votar no candidato a prefeito e no vereador. É a chamada dobradinha. E eu sei que tem muita gente que gosta de fazer isso e que fez isso nas últimas eleições. E tem também a turma que adora o chamado voto camarão, né? Pega a cabeça do prefeito, arranca e vota no vereador. Você acredita que você poderia ter uma votação melhor se a pouca votação do Arthur pode ter atrapalhado a sua votação, ou você acha que isso não foi importante? Ou você sabe, por exemplo, pessoas, Marcos, eu queria votar em você, mas seu candidato a prefeito não me interessa. Isso aconteceu? Não, eu acredito que não. Assim, acho que a eleição... Acho que alguns fatores para a votação do Arthur, primeiro. É um fenômeno que acontece na política, naquele momento de reta final, do eleitor escolher um candidato que está disputando, que tem chance. Então, eu acredito que, não só o Arthur, outros candidatos também ficaram um pouco abaixo, perderam muitos votos nessa reta final. Então, acho que assim, o Arthur tinha um potencial de ir um pouquinho a mais, mas pelo fato desse voto válido, ele deixou de ganhar alguns votos. Na minha campanha, eu trabalhei junto com o Arthur. Trabalhei assim, a imagem, onde eu ia, eu levava. Agora, evidentemente, de muitas pessoas você escuta,
prefeito eu já tenho o meu, eu confio em você, você é uma pessoa que eu conheço, eu gosto da sua postura e vou votar em você. Em momento nenhum eu desassociei a minha imagem com a do Arthur. Mas a gente sempre respeita a opinião do eleitor. Tem gente que quer votar no prefeito tal e no vereador tal, apesar de eles não estarem dentro do mesmo partido. Você falou algo importante aí. É muito comum, e eu vi isso mais uma vez, candidato, o eleitor me traiu. Eu falei assim, o eleitor não te traiu, amigo. Só traiu se ele chegou para você e prometeu que ia votar em você e não votou. E aí você não vai saber se isso... Agora o eleitor, o dono do voto é o eleitor. Não, mas eu achei que tinha mais lá. Não sei se você achou baseado em quê. Então o meu voto eu sou o dono. Então, desde que eu não prometo, eu não prometo a ninguém. Eu costumo fazer uma coisa. Eu costumo, na semana da eleição, ligar para os meus candidatos, se for em eleição local, e avisar, vou votar em você. Porque eu detesto essa turma que depois o camarada não foi eleito, aí ninguém votou nele. Ou ganhou, todo mundo votou. Não, eu falo, eu liguei. Então estou deixando claro que eu não votei em Max e Bill. Tá certo. Tá. É assim. Mas o que eu falo é o seguinte, você falou uma coisa aí, que quem pelo menos é do meio, eu sou do meio, eu conheço, eu tinha informações, evidentemente tinham 3 candidatos que um mês antes se despontavam já na frente. Perfeito. Era o Anderson Nogueira, o Johnny Maico e o Luiz Fernando. Nós tivemos, eu tenho uma coisa que eu fiquei muito aborrecido com o Arthur e o time dele. Nós íamos fazer nós não fizemos o debate porque era muito complicado fazer um debate com tantos candidatos. Então nós resolvemos fazer um último programa das eleições, nós resolvemos contratar uma pesquisa e eu e o Zuri nós íamos conversar sobre essa pesquisa na sexta-feira. E 2 partidos entraram com pedido de impugnação para a divulgação da pesquisa, que foi uma pesquisa contratada por nós, e um deles, lamentavelmente, foi o Avante. Isso me deixou muito triste com o Arthur e com o Mota, que o Mota, eu conheço o Mota há muito tempo, e ele sabe que a gente não faz sacanagem aqui. Então, eu não gostei do que eles fizeram, não. E essa eles estão me devendo. Mas a gente sabia que estavam juntos. Tá? Os 3. Os 3. Uhum. O que aconteceu é que um caiu demais, o Luiz Fernando caiu demais. E polarizou, né? E acabou polarizando mais entre o Maicon e o Anderson Nogueira. Assim mesmo, esses números que nós tínhamos, a distância seria bem menor do que acabou sendo. Verdade. Mas isso é uma verdade, e aí eu concordo com você. Tem uma turma que fala assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou votar em fulano, porque ele não vai ganhar mesmo, então estão esses 3 disputando. Aí eu gosto de um, não gosto do outro. É o famoso voto útil, né? Exatamente. O famoso voto útil. Eu já disse aqui para o Johnny Mike que eu não votei nele. Tá? Então eu não gosto de enganar ninguém, então eu não votei nele. Mas eu sei que muita gente escolheu votar nele para evitar o Anderson, ou votou no Anderson para evitá-lo. E o Luiz Fernando, sim, esse desgarrou, tanto é que ele chegou bem lá atrás, né? Mas a sua leitura, hoje em dia, já foi mais o tempo em que a pessoa era mais ligada ao grupo. Hoje a eleição municipal é mais ligada à pessoa e fim de papo. Vamos lá, vamos falar do seu mandato. Você já está... Você parou, você foi eleito, eu não sei qual era a tua expectativa, né? Claro, se você entrou no jogo era para ganhar. Sim. Mas você chegou mesmo depois de eleito, você parou para pensar como é que eu vou conduzir o meu mandato? Você estabeleceu algumas metas? Você já se inteirou, está se inteirando, por exemplo, das regras de funcionamento da Casa Legislativa, por exemplo, a leitura da lei orgânica do município, o regimento interno. Você é uma pessoa que é um advogado, você sabe da importância disso. Como é que você imagina que você vai conduzir o seu mandato ao longo desses 4 anos? Primeiro, exercendo a função típica do vereador, que é a de fiscalização. E posso dizer que nesse 1 mês e pouco a gente já tomou uma iniciativa que é típica do vereador. E eu, recentemente, fiz uma representação contra a concessionária Água de Nova Friburgo, por entender, é um entendimento meu, do nosso jurídico, que aquele aumento cobrado na conta de fevereiro é um aumento irregular. Porque
esse aumento foi publicado no dia 31 de dezembro. A lei determina que, para aplicação dessa nova tarifa, ele tem que ter um prazo de 30 dias. Então, apesar dessa, você estar pagando em fevereiro, na verdade, você está aplicando na marcação de dezembro e janeiro. Por exemplo, na minha casa, do dia 7 de dezembro... O consumo é posterior, o pagamento é posterior ao consumo. Exatamente. Então, assim, além de não ter cumprido os 30 dias, ainda teve um caráter de retroatividade. Eu acho que, assim, isso infringe qualquer norma do consumidor, do Código do Consumidor. Você, no momento que está consumindo, você tem que saber quanto você está pagando. Claro. Né? Então, isso não foi respeitado pela concessionária Águas de Nova Friburgo. E, assim, das concessionárias que existem na cidade, e digo que sou a favor das concessionárias, tá? Eu acho que é um instrumento importante que a administração pública tem, mas tem que existir a fiscalização. Não pode ser feito da maneira que está sendo feito agora. As nossas estradas esburacadas, né? A falta de água por toda a nossa cidade. Então, das concessionárias é que eu estou tendo mais problema nesse início de mandato é com a concessionária Água de Nova Friburgo. Né? A expectativa, como eu disse, eu sou a favor de concessão, permissões, né? Da descentralização da administração pública. Então, eu espero que a gente consiga se acertar, né? Que o Executivo exerça o seu poder de fiscalizar a concessionária e que ela consiga adequar o seu atendimento para que a gente tenha um serviço bem prestado. Eu até falei com você logo na entrada, eu entendo que o poder público deveria cuidar diretamente de educação, saúde e segurança. O resto, o setor produtivo, ele, nesses serviços essenciais, tem que regular e fiscalizar. Perfeito. E a gente vê em Friburgo que as concessionárias andam de braçadas, né? Por quê? Porque a prefeitura não cumpre a função dela de poder concedente. Perfeito. A Águas de Nova Friburgo, por exemplo, abre buraco em tudo quanto é canto, a hora que quer, avisa, entre aspas, pelo jornal, depois deixa o buraco lá, fica vários dias, quando vai lá, se for paralelepípedo, não coloca direito, ou seja, falta o poder público exigir cumprimento. Você faz parte da comissão de concessões? Faço parte, presidida pelo nobre vereador Zezinho do Caminhão. Zezinho do Caminhão. Isso. Então é bom, você é bom, já que você tem essa preocupação. Eu fiz questão até de participar. Fiz questão de participar dessa comissão. Além dessa comissão, eu estou presidindo a comissão de mobilidade urbana. Que também é outra questão. Outra questão, que é a FAOL. Nós temos esse tipo de serviço sendo prestado a título precário na cidade. É uma bomba aí que o governo de Johnny Maicon herdou. Mas falando sobre a minha atuação ainda, inicialmente nesse momento, já conversei com o prefeito, nossa ideia de alinhamento, de construção. Eu sei das dificuldades que ele está enfrentando nesse momento. A gente tem que dar um tempo para ele conseguir se acertar. Mas já acho que ele já tem que tomar algumas medidas, principalmente com relação à tomada de decisão. Eu acho que você trouxe um tema aqui das reclamações que você recebeu, dos bares, restaurantes, né? E eu falei isso em plenário. A métrica utilizada no governo anterior era melhor, ela atendia à necessidade. Essa nova métrica ficou meio confusa, porque criou exatamente isso, uma desigualdade, desequilíbrio dos fatores. Você tem alguns setores que foram beneficiados e outros setores tiveram que fechar, como bar e restaurante. Naquele momento que ele entendeu que a pandemia estava crescendo, ele penalizou bar e restaurante, os clubes. Na verdade, a gente sabe que o aumento dos casos de Covid não foi em detrimento desses setores. Claro que não. Foi pelo fato do final do ano, né? As pessoas terem exagerado nas festas de final de ano. Então, você acaba penalizando setores e fica uma coisa desproporcional, porque a igreja está funcionando, o shopping está funcionando, a academia está funcionando e não faz sentido. O bar do Seu Zé, que tem 2 pessoas lá dentro, não pode. Exatamente, um restaurante onde eu vi assim, estavam respeitando extremamente o distanciamento entre as mesas, a utilização de luvas. Eu fui em diversos self-service da cidade que você entra, a primeira coisa é botar luva. Está na hora do intervalo, né? A gente volta daqui a 2 minutos. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp
o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho e depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces, os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dofriburgo.com.br. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Max, passado aí pouco mais de 45 dias, como é que está se sentindo na Câmara Municipal? Você já está se sentindo confortável naquela cadeira? Como é que está sendo você lidar com os outros 21, mais 20 pessoas, claro, totalmente uma diferente da outra? E também nós estamos tendo uma coisa que nós conversamos até antes, que apesar de, já te disse, que a maioria das pessoas não gostam, é de ver certos embates, não discussão de ideias, mas certas provocações e até agressões verbais que estão ocorrendo lá. Mas como é que você está se sentindo nesses primeiros 45 dias? Está confortável a cadeira? Estou me sentindo bastante à vontade. Nós tivemos uma reformulação significativa, né? Foram 11 novos vereadores. Isso você acaba se aproximando, você acaba tendo pessoas que também não têm a sua experiência e você acaba trocando ideias, conversando. E a recepção dos vereadores antigos também foi muito bacana. Eu, assim, tenho uma proximidade grande com o Zezinho do Caminhão, com o Marcinho. São pessoas que eu estou sempre que eu preciso esclarecer alguma dúvida pela falta de experiência. São pessoas que estão sempre prontas ali para atender. O vereador Isaac Demani também. Todos eles são bem acessíveis nesse sentido. E o que você falou assim, o Max, cara, eu sou do diálogo. Eu gosto do debate do conteúdo. Eu acho que esse é para isso que a gente está ali. Trazer conteúdo, agregar, ajudar o prefeito a mapear os problemas da cidade, né? A nossa fiscalização não tem que ser uma fiscalização predatória, uma fiscalização de implicância. Ela tem que ser uma fiscalização de mapeamento dos problemas da cidade. Acho que essa, sim, é uma das funções principais nossas. Eu tenho enviado bastante demanda para a Secretaria de Serviços Públicos, para a Secretaria de Obras. Então, assim, essa é a forma que eu encontrei de contribuir nesse momento. Evidentemente, a estrutura precária da Prefeitura, isso foi uma situação herdada pelo prefeito, impede que essas demandas sejam atendidas de maneira imediata ou dentro de um prazo razoável, ou até que se tenha um prazo para atendê-las. Eu tive uma conversa com o prefeito Johnny Maico, passei o meu posicionamento sobre gestão pública, sou a favor da desconcentração, da descentralização. A máquina pública é muito grande. Você administrar uma máquina desse tamanho, uma máquina que hoje, com a queda de arrecadação, você tem que ter uma gestão moderna. Hoje o prefeito, na verdade, isso não é um caso só de Friburgo, mas de diversos municípios, ele é um pagador de servidor público, é um pagador de contas. Ele não consegue investir, ele não consegue programar, ele está o tempo inteiro apagando incêndios e não consegue fazer a cidade desenvolver através de investimentos. Então, por isso eu sou a favor da desconcentração, da concessão, trazer o ente privado para participar da administração pública, parceria público-privado. Eu acho que o caminho é esse, para você atrair grandes investimentos para a cidade. A Prefeitura não tem condições de fazer investimento nesse momento. Se você não trouxer quem tem know-how, quem tem receita para fazer essa parceria, a gente não consegue desenvolver. Então, assim, essa é uma visão de administração que eu tenho. Sinto que o prefeito ele já tem a tendência de concentrar mais a administração.
de evitar terceirizações, que eu também sou a favor. Existe um estigma com as terceirizações pelo fato dos contratos superfaturados, essa moda que a gente sabe que é a política no Brasil. Mas um contrato de terceirização bem feito, bem realizado, adequado, na verdade você está economizando. A administração pública está economizando e está entregando um serviço público de qualidade. Hoje, assim, a população está muito mais esclarecida, né? Você tem, as pessoas estão esclarecidas. O acesso à universidade, o acesso à faculdade gerou um novo cidadão, um novo eleitor. Ele sabe avaliar o serviço público que é entregue. E a verdade é que o gestor público, em regra, e aqui eu não falo do nosso prefeito, em regra é um péssimo gestor, né? A gestão pública geralmente é muito mal empregada. Falta aptidão, falta know-how, né? Quando ainda tem outros fatores aí. Quando tem safadeza no meio. Exatamente. Você, mais uma coisa em comum. Eu penso exatamente o que você pensa. Fico feliz. Penso exatamente. Para mim, a administração pública é isso. Prefeito, eu tenho certeza da sua boa vontade em fazer uma boa gestão, mas o que o Max Bill está dizendo aqui, eu sei que vai contra algumas premissas que você defende, que o seu secretário-geral defende, mas para mim tem que ser assim. Hoje não existe espaço para quem quer concentrar todas as decisões. Não existe. Uma empresa que hoje, um gestor quer concentrar tudo nas suas mãos, acaba não fazendo nada. Então, acho um bom... O Max Bill parece que tem mais do que só fiscalizar a prefeitura. Tem boas orientações a dar. Você falando em prefeito, você já conversou com ele? Sim, sim. Foi só uma vez, aquele famoso encontro protocolar, ou você está tendo acesso fácil a ele? O Johnny é uma pessoa de fácil acesso. E assim, essas não são nem críticas, são essas sugestões que eu estou apresentando ao prefeito. Na verdade, eu tenho assim, hoje uma proximidade, cara. A minha ideia é de ser próximo ao governo. Eu tenho uma intimidade maior com o Serginho, até por essa brincadeira de Botafogo, Flamengo, Serginho flamenguista mala, né? Mala, né? Todo mundo sabe. Quando... Serginho, me perdoa, mas a sua forma de ser flamenguista mala vai longe. Pois é, mas é uma grande figura, um cara que sempre ajudou a população. Então, assim, eu tenho uma proximidade maior com o Serginho. E, por diversas vezes, já pude apresentar essas ideias para ele. Por exemplo, uma crítica que eu faço ao governo hoje é a questão do professor Pierre, está como secretário-geral do governo e como subsecretário dos serviços concedidos. Eu acho assim, a atribuição que o Pierre tem, o jeito que ele já é absorvido ali dentro, fica precária a atuação dele nos serviços concedidos. Por mais que ele tenha pessoas auxiliando e tal, é bom você ter uma pessoa com foco nisso. Essa ideia nossa de conceder, de ter as concessões, o governo precisa também estar muito atento a isso. Ele tem que estar fiscalizando. Ele tem que estar punindo quando a empresa vai errar. Quando você tem que chamar... Essa é mais uma sugestão que eu passo ao prefeito. Que tenha uma pessoa específica para esse cargo, que possa dar atenção, foco, para resolver esse problema. Bem, eu prefiro não fazer... O dia que eu estiver com o PR, eu vou dizer a ele o que eu acho do cargo que ele está exercendo. Por enquanto, eu prefiro não falar o que eu acho, né? O Johnny, ele tem se mostrado nesses 40 e poucos dias uma pessoa bem acessível. Ele está se mostrando, eu mesmo semana passada dei uma chamada, entre aspas, aqui nele, porque achei um desaforo que dois vereadores fizeram com ele, que ficar fazendo na porta do hospital o desafio, vem cá, prefeito. Isso é desaforo, desaforo ninguém tem que aturar. Mas ele está se mostrando que os problemas ele não tem medo de ir, ele está enfrentando. Tá? Isso aí é uma virtude sua, Johnny. Agora, a cadeira é espinhosa, você sabe disso. Nesse sentido, pelo que eu estou entendendo, seu posicionamento em relação ao prefeito vai ser de fiscalização, sim, mas você, pelo menos por hora, não vai ser, só porque foi eleito por um outro partido, não, de maneira você não vai ficar, tipo, como a gente já está vendo alguns casos, de bater no prefeito, e pior que eu estou vendo, gente que está batendo no prefeito, que era ligado ao ex-prefeito, e para mim está fazendo papelão, né? Porque ninguém acredita nesses vereadores que vieram ligados ao ex-prefeito, agora achar que
sou oposição e que a gente acredita neles. A gente não acredita não, hein? Mas então você não vai fazer essa oposição por fazer, não? Pelo contrário, assim, o governo está começando, né? Ajustes são necessários, conforme eu disse, e a minha ideia inicial é estar construindo com o governo, é estar trabalhando com o governo. O Johnny Michael, assim, eu não o conhecia, conforme disse aqui anteriormente, só da atuação que ele tinha na Câmara, mas a fama se espalha, né? Se for para o lado ruim, a gente fica sabendo. Se for para o lado bom, todo mundo que eu converso, todo mundo que fala do Johnny, e é o que me parece, é uma pessoa séria, correta. Só com esse princípio, ele já tem um governo que tem tudo para dar certo. Ele identificar esses pequenos problemas iniciais e acertando. Então, eu acredito que ele vai fazer isso, eu acredito que o governo vai dar certo. Agora, eu como vereador, tenho que estar aqui para alertar, né? Eu não posso chegar no final do meu mandato, você tinha tudo para dar certo, você é um bom rapaz, você é um cara correto, e eu não apontei os problemas. Então, estou aqui no sentido de mapear os problemas para ajudar a prefeitura a dar certo. É isso que eu pretendo. É o que eu falo aqui também. Se ele for mal, todos nós iremos mal. Se ele for bem, agora, ele tem que aprender, e a verdade é que ele tem que aprender mais ou menos igual trocar pneu com o carro andando, né? Porque os problemas estão muitos e ele tem que, infelizmente, trocar o pneu desse carro andando, que não é fácil. Ô, Marconinho, bota aí as contas do Laje, eu não vi hoje, não. Já botou? Bota mais vezes, tá? Tá na hora do intervalo? Ainda não, né? Ou já tá? Então, vamos... Não, vamos de uma vez, que aí eu posso falar sobre uma coisa que eu sei que ele começou a falar, mas eu quero ver se ele desenvolve um pouquinho melhor, que eu gostei do que ele disse, que é sobre a sua visão sobre... que eu até perguntei se você gostaria de falar, você me disse que gostaria de falar mais sobre a administração pública municipal. Eu não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar. Não posso acrescentar mais alguma coisa. Sim. Voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho, depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Bem, estamos conversando hoje com o Max Bill. E eu perguntei se ele tinha algumas sugestões a dar sobre a pauta. Ele me disse que gostaria de falar sobre a administração pública municipal. Você já começou a dar uma ideia que eu já falei que vai muito com o que eu penso também. Eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Hoje a administração pública municipal, de maneira geral, você tem que fazer um diagnóstico. Primeiro, você tem uma redução de recursos. Tendo em vista a pandemia, isso acabou reduzindo os recursos da prefeitura. Você tem, como eu disse anteriormente, um eleitor, uma população mais esclarecida. Então, ela exige um serviço público que seja entregado com boa qualidade. Você tem uma estrutura de prefeitura precária. E o prefeito vai apenas pagar contas e investir muito pouco. Então, você precisa fazer uma gestão pública moderna. Você tem que criar soluções, criar eficácia, multiplicar um pouco por muito, né? Não existe uma varinha de condão, são questões complexas, mas a gente, analisando experiências de fora,
existem experiências bem-sucedidas. Hoje, a tecnologia, por exemplo, é um grande benefício para o gestor. E eu não vejo, por exemplo, os gestores fazendo uso disso. Você, com a informatização, por exemplo, da prefeitura, dos procedimentos da prefeitura, do Raul Sertan, isso deveria ser a prioridade de qualquer gestor, informatizar o sistema. Você vai controlar seus procedimentos internos com maior eficácia, vai estar controlando o contrato quando ele está vencendo, o sistema te avisa. Você tem Raul Sertan, o medicamento que está lá no estoque. Você tem controle da entrada e da saída desse medicamento. Acaba com a bagunça, com aquela bagunça. Acaba com a bagunça e outra coisa séria lá, que não é de hoje. Infelizmente, lá nós temos muitos bons servidores, mas tem umas ervas daninhas no meio que, mão grande. Então você dificulta esse tipo de prática, porque você tem controle. O controle em qualquer administração, seja na iniciativa privada ou na pública, é essencial para fazer uma empresa funcionar. Um dono de restaurante, se ele não tiver o controle do seu estoque, se ele não tiver o controle do dinheiro que está entrando, ele não vai ter sucesso. Isso é claro. Então o gestor público tem que entender isso, criar mecanismo de controle. E a informatização é a primeira iniciativa. Você está controlando seus procedimentos internos, você está controlando o estoque, você está controlando os processos. Outra coisa, o rapaz foi atendido na UPA. Se for informatizado, for um sistema, aí ele precisou ser transferido para o Raul Sertan. Ele vai, aquele PF já foi transferido. Ali já está tudo o que ele fez e basta acessar. Então, assim, isso deveria ser uma prioridade do gestor público. Outras formas de tecnologia. Muitas cidades já têm isso. Aplicativos, por exemplo, você, cidadão, viu uma luz no poste apagada, você vai, tira a foto, manda a localização, a prefeitura já recebe, ou seja, o cidadão participando. A gestão moderna é a cooperação. A verdade, assim, o cidadão, isso é assim, uma experiência que tem que ser feita ao longo dos anos, a população entender isso, dela participar da administração. Porque do que você participa, você cuida. As praças, se você tiver pequenas atitudes da comunidade ajudar a cuidar de uma praça, ela vai cuidar muito melhor. Porque se ela vê alguém mexendo naquilo ali ou estragando, ela se sente ela sente parte daquilo, é pertencimento. Então ela vai fiscalizar melhor. A população ainda tem essa distância da gestão pública e dele. Na verdade, está tudo interligado. A gente precisa criar essa cultura. Tem uma frase que eu falo sempre. É muito comum a gente falar assim, mas o povo. Eu falo assim, quem é o povo? O povo sou eu também, você também. O povo somos nós. E a gente gosta muito de falar o povo na terceira pessoa. Sim. Tipo o seguinte, eu não tenho nada a ver com isso. Isso que você está falando, eu tive uma conversa esses dias com um amigo que é síndico. Ele estava reclamando da dificuldade, ele tem um condomínio de 20 e poucos apartamentos. Eu falei assim, vem cá, você já trouxe os condôminos para te ajudar? Como assim? Eu hoje tem um monte de meios de você trazer o condômino para o teu lado. Agora, se você... Então é isso, você tem que fazer com que... E a cidade é um grande condomínio, você tem que trazer os condôminos para estar junto com você nas soluções. Você deu um bom exemplo da praça. Aqui em Friburgo nós temos algumas praças que são cuidadas por algumas empresas. A própria população vê a placa da empresa, já respeita mais. Opa, isso aqui tem dono, somos nós. Então é uma coisa importante. Agora, uma outra coisa também que você pode falar com propriedade, que você é um policial. Está lá no nosso artigo 144 da Constituição. A segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Perfeito. E nos seus incisos, elenca que essas atribuições do Estado são normalmente desenvolvidas pela União, através das suas polícias federais, e pelos Estados, através da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro. E a gente, muitos municípios, o prefeito fala assim, não, segurança pública não tem nada a ver comigo. E eu penso que segurança pública, como eu sei que também você pensa, que você já me mandou na mensagem, nós pensamos que o município tem como participar dessa segurança também. Explica para quem está assistindo em casa
Como é que é possível a prefeitura se envolver na segurança pública, digamos, municipal? Perfeito. A gente tem a ideia que a segurança pública é exatamente isso, é força policial. Isso é um grande erro do gestor. A segurança pública é muito mais que isso. A zeladoria das praças, da capina, ela é segurança pública. Você está tirando ambientes que são propícios à prática de crime, você está ocupando aquele ambiente de maneira correta. Então, você está fazendo segurança pública. A iluminação pública é muito segurança pública. Certos locais, se você deixar abandonado, por exemplo, localidades dominadas pelo tráfico, geralmente a empresa troca a lâmpada, eles vão lá e quebram. Por quê? Eles querem aquele lugar apagado, aquele lugar ermo, para poder ali rolar a prática criminosa dele. Então, isso é segurança pública. A iluminação é segurança pública. Existe no mundo inteiro uma tendência da municipalização da segurança, através das forças municipais. Nós temos a Guarda Municipal. Ela tem uma atuação limitada? Sim, mas ela tem uma atuação que pode contribuir bastante. Patrulhamento das nossas praças, a porta das nossas escolas. A Guarda Municipal pode atuar isso. Evidentemente, esses profissionais precisam ser valorizados, treinados, porque o treinamento do Guarda Municipal, diferente do que pensa a maioria das pessoas, é diferente do treinamento do policial militar. A atuação dele é diferente. Inclusive, para você receber a nossa cidade como uma cidade turística, para você receber o turista, o Guarda Municipal tem que estar preparado para receber esse turista. Dessas reclamações que você falou, uma das reclamações que eu tenho recebido, e aí achei perfeita a sua colocação, de que não são meros aborrecimentos, se torna uma reclamação da população, é com a quantidade de multas que os motoristas de aplicativo têm recebido. Pessoas da população, Max, eu tomei uma multa de cinto de segurança, mas meu carro fica pitando, não tem nem como acontecer. E assim, pela quantidade de relatos que eu tenho recebido, está acontecendo algum problema. Nós precisamos identificar esse problema para voltar à normalidade. Mas voltando sobre o tema de segurança, a Guarda Municipal pode ser importantíssima nessa atuação. Preparados e valorizados. Então, eu acho até que a Secretaria de Mobilidade Urbana hoje da Prefeitura deveria ser a Secretaria de Segurança Pública Municipal, até porque você consegue recursos federais, existe uma série de benefícios você ter uma Secretaria de Segurança Pública. E aí sim, a mobilidade urbana é segurança pública. Ela está dentro da Secretaria de Segurança Pública. A Guarda Municipal também. Então, acho que essa é uma boa saída para o município começar a participar. A gente teve um fenômeno com as UPPs, que foi a interiorização do crime. Os criminosos começaram a deixar o Rio de Janeiro e permear as cidades do interior. Em Friburgo, a gente teve esse fenômeno mitigado, e aí eu posso falar com propriedade, pela excelente atuação da Polícia Civil e da Polícia Militar. Realmente, os nossos policiais aqui, e que tem uma característica bastante específica, que são moradores da cidade, eles estão aqui, não estão protegendo apenas a população, eles estão protegendo seus familiares. Então, existe um afinco na atuação. Então, esse fenômeno foi mitigado. Mas a gente tem que estar à frente. Eu acho que a gente tem que estar à frente do crime. E a importância da Secretaria de Segurança Pública Municipal é essa. Está contribuindo com as forças policiais, através do centro de inteligência, um centro de inteligência mais apurado. A gente está combatendo a criminalidade. Eu penso, isso que você falou está corretíssimo. Já foi o tempo que a Guarda Municipal era aquele camarada que ficava no portão da prefeitura, para abrir e deixar passar o caminhão. Não, hoje não, ela tem que estar integrada de alguma forma na segurança da cidade, e você explicou muito bem. Ou seja, os meios existem. Outra coisa importante que você falou, eu vou dar um exemplo rápido, que a gente já está no final, eu quero falar sobre o assunto cerveja, que eu sei que você quer falar. Muita gente fala, hoje está chovendo, daqui a pouquinho a Rua Parinha Filho inunda. Aquilo ali, eu estou falando como engenheiro, e que já estive do outro lado do balcão. Aquilo ali precisa ter desenvolver um projeto de captação pluviométrica, que é um projeto complexo, mas existe recursos em Brasília disponíveis no Ministério das Cidades, no Ministério da Infraestrutura. Agora, tem que desenvolver um projeto, chega lá em Brasília, dentro dessa questão. A prefeitura não tem dinheiro para fazer o que tem que ser feito ali. Aquilo ali é uma grande obra de engenharia.
Mas o recurso está lá em Brasília, disponível. Quem está apanhando esses recursos? Quem desenvolve esses projetos. E a prefeitura tem condição de contratar uma empresa para fazer esse estudo. Então, você não tem dinheiro, tem que usar a criatividade. Vamos usar o dinheiro de Brasília que está lá. Agora, não adianta a gente ficar reclamando toda a chuva que a farinha filha inunda. Enquanto tiver essa estrutura, vai inundar sempre. Você tem que buscar o caminho. A gente está aí chegando nos últimos 6 minutos. Vamos falar desse envolvimento seu aí com o polo cervejeiro. Vamos lá. Pois é, a cerveja sempre foi uma paixão, eu sou apaixonado por cerveja. E eu comecei, eu, minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, começamos a acompanhar esse movimento cervejeiro que foi nascendo em Friburgo e região. E em determinado momento, nós temos que participar desse negócio de alguma forma, de alguma maneira. Pensei vamos abrir uma cervejaria e tal, mas é um negócio, com custo alto, você receber o aplicado é mais demorado. E aí vi no Rio Grande do Sul uma Kombi com 6 torneiras de chopp. E o cara vendia as cervejas da cidade dele lá. Pô, achei aquilo interessantíssimo, falei, vou levar para Friburgo. Certo dia, deu uma loucura, fui para a rua e comprei uma Kombi, não falei nada para ninguém. Cheguei no Gramado, mas essa conversa a gente já tinha lá na família. Entrei, parei a Kombi no Gramado e minha esposa falou, você está ficando maluco. E a partir dali a gente começou a trabalhar o projeto deu super certo, não é uma coisa que gera muito lucro, mas é extremamente prazerosa, as pessoas curtem bastante. A gente tem a Kombi e agora a gente tem uma bicicleta também. A bicicleta participa de casamentos, festas menores. E aí eu criei essa relação, pelo fato de vender as cervejarias, eu criei essa relação com as cervejarias. E comecei e acompanhei o início do processo, quando a gente tinha 2, 3 cervejarias, até agora, onde nós temos aí mais de 12 fábricas, 30 marcas de cerveja. Resumindo, o que era uma brincadeira, hoje é um produto da cidade, um produto reconhecido lá fora, um produto que tem tudo para se tornar um produto turístico, porque o turismo cervejeiro é magnífico, você atrai muitas pessoas com recurso para a cidade, onde você tem o turismo de cerveja, são os tours, uma série de coisas. Eu até vou apresentar uma indicação executiva nesse caso, é o prefeito que vai ter que fazer, eu pretendo colaborar no máximo possível, apresentando as soluções, para a gente ter um espaço nosso da cerveja em Friburgo, que seja um espaço turístico, para a gente desenvolver esse produto, que é um produto maravilhoso e de excelente qualidade. E aí eu vou trazer um pouquinho quando o poder público ajuda o empresário. O empresário ele não quer ser prejudicado, ele quer atuar de maneira correta, ter esclarecimento nas ações. E, na época, o prefeito, salvo engano, o Rogério Cabral, criou uma lei apoiando as microcervejarias. Isso criou, se você olhar os benefícios, tem alguns benefícios de PTU, não são benefícios nem tão grandes, mas o fato do poder público ter trazido a visão de que Friburgo vai se tornar uma cidade cervejeira, nós já ganhamos 3 fábricas de fora. Fábrica se instalar em Niterói, outra em outra cidade. Só o fato do poder público ter feito isso, você trouxe esse movimento. Então, assim, é um movimento que tem tudo para crescer. O movimento também está precisando se organizar um pouquinho. Ainda tem ações muito isoladas, a gente precisa fazer uma engrenagem funcionar de maneira melhor, ações mais coletivas. Mas eu estou muito confiante que isso vai acontecer. Espero o mandato aí poder contribuir para essa. Bem, se eu falar para você que eu conheço, praticamente já bebi todas essas que fazem aqui, eu já falei. E você quer ver uma coisa interessante? Tem um restaurante lá em Amparo, que é de um amigo, e eles têm uma cerveja deles, a Griber, você conhece? Conheço. Pois é. Semana passada ele mandou um vídeo mostrando que veio um guia turístico do Rio com um grupo para visitar o Amparo, para ir no restaurante, porque eles souberam que lá tinha uma cerveja de Friburgo. E aqui tem ótimas marcas, né? Mas eu recebi um aviso, nós estamos estourando nosso tempo, estamos chegando ao final. Quero agradecer, ele já foi embora, né? O João, que estava com a gente até há pouco. Agradecer o Marconinho. Marconinho, tem cervejinha hoje? Hoje tem que ter, né? O cervejeiro está aqui? Johnny, tá indo? Hoje o cervejeiro está aqui. É que o Marconinho adora cerveja. Só que eu falo com ele que ele bebe cerveja que empapuça, né?
Eu gosto de cerveja que... Eu De qualidade, você gosta de apreciar. Eu já tomei muita cerveja, mas hoje eu escolho a cerveja. Mas, Marcos, eu quero te agradecer a presença e desejar que você faça um ótimo mandato. E certamente, se Deus assim permitir, nós conversaremos ao longo do mandato mais outras vezes. Telinha para sua despedida. Obrigado, agradeço a oportunidade. O papo foi bem leve, passou rápido, né? Passou rápido, o papo estava leve, tranquilo. Agradecer a população, as pessoas que confiaram aí em mim. E eu, como disse anteriormente, a ideia é um mandato construtivo. Friburgo está precisando, a gente tem que pensar em Friburgo daqui para frente. Eu sei que o nosso prefeito tem muitos incêndios para apagar, mas eu acho que ele precisa criar uma equipe isolada disso tudo para tentar pensar no futuro. Se a gente ficar absorvido pelos problemas do dia a dia, a gente não consegue pensar no Friburgo para frente. A verdade, ele tem que usar o lema do programa, ele tem que ter uma equipe, como o Dr. Heródoto nos anos 70, 80 tinha, e ficava só no local uma equipe de técnicos pensando na cidade. Perfeito. Eles ficavam lá, aí eles traziam a ideia e apresentavam. Longe dos problemas. Né? Longe dos problemas. Senão você não consegue tem que realmente... ficar. Se deixar no dia a dia, chega meia-noite e o dia acaba. Eu vou falar do meu mandato. A gente recebe tantas solicitações, de buraco, de não sei o que, a gente vai passando através de ofício para a prefeitura. E eu estou pegando agora, essa semana a gente vai reduzir atendimento no gabinete, para a gente conseguir pensar os projetos. Claro, senão você não pensa. Senão você não faz os grandes projetos. Eu vou terminar agradecendo mais uma vez o Max com uma frase do Cícero. O Cícero foi um advogado, político, escritor, orador e filósofo romano que viveu somente há 2100 anos atrás. Ou seja, esse cara era um sábio e naquela época ele disse o seguinte: a advertência não deve ter aspereza, a censura não deve ter ofensa. A advertência não deve ter aspereza, a censura não deve ter ofensa. Isso, eu estou dizendo, é por conta daquelas reclamações que eu falei no início do programa em relação, eu não sei se é uma equipe da Força Tarefa ou se é toda a Força Tarefa. Então fica esse pensamento de Cícero. Você pode advertir, mas não precisa ser áspero na advertência. E também não precisa ofender, eu não estou dizendo, ninguém reclamou de ofensa, reclamou de truculência. Mas a advertência não precisa ser truculenta. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.